Louvado seja o teu santo nome. Obrigado por mais uma manhã que o Senhor nos presenteia. Obrigado pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra em paz. Que o Senhor envie anjos poderosos para estar ao nosso redor. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Para que nossas mentes sejam claras e puras diante de ti, que podemos receber o teu Santo Espírito. Esteja em especial com essa, que o Senhor o guie, que as palavras dele sejam as suas e possamos compreender a mensagem que temos para nós. Eu peço isso em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia. A gente vai fazer uma pequena recapitulação do que a gente estudou até aqui e do que a gente viu ontem. Alguns de vocês não estavam aqui, então a gente pode recapitular. Então, a gente começou o nosso estudo, especialmente essa linha dos 7 trovões e Apocalipse 10. Ok? A gente foi para Apocalipse 10. O que a gente viu lá? 7 trovões. E quem é que fala? Quem é que ruge? E os 7 trovões emitem suas vozes? A gente tem um leão, ok? Então a gente conectou essa história de Apocalipse 10 com Apocalipse 5, onde a gente vê também o leão, Cristo, o leão da tribo de Judá. É ele quem tem autoridade para fechar e abrir o livro, ok? E o livro estava fechado até o tempo do fim. A gente conecta isso com Daniel 12, verso 4. Então, a gente também foi em Amós 3, versos 7 e 8, onde a gente vê que o Senhor não vai fazer nada. O Senhor não vai cumprir a profecia sem antes revelar a seus servos, os profetas. Em seguida, o que é dito é que quando o leão rugir, eu não lembro o que diz, quem subsistirá? É isso? Rugiu o leão, quem subsistirá? Vamos abrir Amós 3, 7. Rugiu o leão, quem não temerá, falou o Senhor Deus, quem não profetizará. Então essa história dos 7 trovões é a história dessas profecias, ok? Então nós precisamos entender profecia, a gente precisa entender os 7 trovões. Então o que a gente fez foi fazer um paralelo entre esses 7 trovões e a forma como o Senhor abre profecia para o povo. Em Apocalipse 5 a gente vê que isso são 7 selos. Quando a profecia está selada, é porque ela tem os seus selos sobre ela. Então a gente trouxe um problema para o nosso estudo. E o problema para o nosso estudo é um problema bem recente, é um problema que nos traz de volta a esse momento. E qual é o problema que a gente trouxe para essa história aqui atrás? Porque essa história para a gente é uma história extremamente importante. Porque a gente está aqui, a gente está chegando à meia-noite e várias indagações, várias acusações têm nos deixado confusos. Nós temos estado confusos sobre um pouquinho antes de chegar na meia-noite. E se a gente acha que está ruim a confusão que a gente está encontrando, isso vai ficar muito pior, porque a gente está começando a ver luz sobre esse marco de novo, ok? Todas as virgens vão ser colocadas para dormir e vão estar em perplexidade. Todo ponto de referência, isso é importante, todo ponto de referência que elas têm, porque agora a gente anda como que vendo, vamos abrir 2 Coríntios 5. Verso...
Alguém lembra? Qual foi o texto que a gente abriu ontem? Já acho. 5, verso 7. Porque andamos por fé e não por vista. Então, o segundo marco na linha profética, a segunda mensagem angélica, essa história é a história da justificação pela fé, certo? Porque a obra do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo que vai vir. Então, a gente está nesse momento onde a gente anda tendo ponto de referência, a gente anda por ver, vista. Mas quando chegar aqui, a gente anda pela fé, a gente não vê mais. Vai ser um momento escuro, ok? Por isso que eu estou dizendo, se as coisas estão parecendo complicadas agora, vai ficar pior. Então, o problema hoje é, a gente diz que existe um erro na revista O Tempo do Fim, ok? Porque a revista O Tempo do Fim nos traz o Rei do Sul como sendo União Soviética. Isso é uma forma bem simples de abordar o problema. Porque alguém pode dizer que não é bem esse o problema, mas vamos usar dessa forma mais simples. Então, o que a gente está dizendo é que existe um erro bem aqui atrás. E que a gente está agora na história de aperfeiçoar o erro. Porque quando a gente olha para essa história de Miller, já aqui atrás, em 1816, 1818, Miller havia estudado, ele já havia concluído os seus estudos. E essa história toda, que vai se dar daqui para frente, é uma história do refinamento, da clarificação da mensagem de Miller aqui atrás. Ok? Então, como que essa história, ou como que essa conclusão de Miller vai ser clarificada aqui atrás? Então, a gente vai entrando na história de Snow, que é a história que nós estamos vivendo presentemente hoje. É a história que clarifica o problema que a gente entrou. Porque, se vocês se lembram, nossos últimos estudos, a gente entrou nessa história e a gente colocou um problema para nós mesmos aqui. E o problema era... Isso é uma pergunta. Qual era o problema que a gente tem aqui? Não, eu não estou falando desse problema. Eu não estou falando desse marco profético. Estou falando dessa história. A gente tem um problema aqui. O problema que nós temos aqui é que a gente não consegue reconhecer um símbolo muito importante na profecia. Qual é esse símbolo? A gente não consegue identificar bem um símbolo muito importante na profecia. O símbolo que a gente não identifica bem é esse. É o profeta. Tinha um outro pincel, alguém sabe onde está? Não, tem ali embaixo. Não. O símbolo que a gente não identifica bem é o profeta. A gente tem que reconhecer que nessa história o profeta é representado por nós. Porque a gente colocou aqui alguns conceitos. Parece estar sendo repetitivo, mas eu realmente acho que se a gente for terminar esse trimestre e se uma das coisas que a gente entender bem é isso, acho que valeu a pena as aulas que eu dei. Porque quando a gente chega nessa história, antes da meia-noite, a gente vai ter 2 grupos aqui. Quais são esses 2 grupos? Na verdade, 3. A gente vai ter Elias, os profetas de Baal e o povo. E quem você não é nessa história? Você não é o povo, você não quer ser o povo nessa história. Porque essa situação, essa condição é uma condição ruim. Ok? Então a gente tem que parar de achar
quando a gente olha para essa história, para essas histórias, que isso é sobre o mensageiro aqui atrás, ou que é sobre algumas pessoas, ou que é sobre Snow. Isso não é sobre Snow, isso não é sobre Miller, isso é sobre você, ok? A gente tem que parar de achar que o que está acontecendo na nossa história hoje sobre a predição antes da meia-noite são eles, lá na Europa. Não são eles que estão entendendo verdade hoje, somos nós. Isso tudo é história nossa, ok? Então, a gente começou o trimestre sem entender muito bem o conflito que estava acontecendo no movimento. Então, talvez só umas 2 semanas a gente realmente começou a ver que tem grandes problemas acontecendo com vocês, com o movimento, ok? Tem sérios problemas acontecendo. Então, a gente tem uma tentativa agora de trazer vocês para o problema. Nós devemos entrar nesse problema. Isso é um problema nosso, que nós temos que resolver. Nós entramos nesse problema quando a gente chegou nessa condição. Alguém explica para mim como a gente descreveu isso aqui ontem. Alguns de vocês não sabem porque vocês não estavam aqui, mas eu acho que esse ponto ficou claro ontem. Como que a gente entrou no problema? Ignore essa data. Pense no julgamento dos vivos que acontece nessa história. O que isso representa em termos de julgamento dos vivos? A gente aceita a mensagem, mas a partir da predição a gente nega. Seria mais ou menos isso, que eu não consegui achar a palavra. Eu não diria que foi a gente, foram eles. No caso... Vou colocar o problema... Vou trazer o problema, vou trabalhar em cima do problema, então. A gente está chegando aqui. O fechamento da Porta da Graça sempre foi aqui. E a gente começou a se aproximar do fechamento da Porta da Graça. E a Porta da Graça começou a se aproximar da gente. Ok? Então a gente está se aproximando da tempestade e a tempestade está se aproximando da gente. Isso é extremamente interessante, porque a gente viu essa semana que ao aproximarmos da tempestade, o que vai acontecer? Judas cai antes. Ao nos aproximarmos antes da tempestade, vai ter uma apostasia. Então a gente está chegando aqui e a gente vem nas reuniões, a gente vem nos estudos e a gente diz amém. Quanta verdade a gente tem sobre isso, ok? Quando a gente professa crer, quando você professa ser cristão, o que automaticamente vai acontecer com você em termos de juízo, em termos de juízo investigativo? Seu nome entra no livro, ok? Então seu nome está no livro agora, e você está sendo investigado. Porque quem nunca professou crer não vai ser investigado, certo? A gente entende isso, isso é um pilar da nossa fé. Investigação, juízo investigativo. Então agora você professa crer na meia-noite. Automaticamente você professa crer nesse movimento que começou aqui atrás. E esse movimento foi construído passo por passo, verdade após verdade sendo desvendada. Então, a gente tem verdades que a gente, sem se dar conta, a gente professa crer. E é que eu sempre destaco, por exemplo, são os 2520, porque as pessoas às vezes ficam anos no movimento e nunca estudaram os 2520. Ok? Então a gente está chegando aqui, na meia-noite. E quando você professa crer, você diz aceitar. Então, um pouquinho antes, a gente começa a ter pessoas que olham, e aqui a gente usou essa ilustração
de como foi ou como se dá essa história de Samuel Snow ou essa história do Clamor da Meia-Noite, onde em 2014 a gente começou a entender esses símbolos, baseado em Esdras 7:9 e Ezequiel 1. Então a gente usou a metodologia e estabeleceu todos esses símbolos. E todo mundo disse, eu aceito. Ok? Todo mundo disse, eu entendo, eu professo crer. Mas agora apareceu um novo marco. Snow adicionou um marco profético na história. Quem é Snow? É você, ok? Você é Snow, você é o profeta. Então, você adicionou um marco profético. E se você olha para esse marco profético e duvida, o seu próximo passo vai ser rebelião. Então, você está sendo investigado. O anjo já colocou diante do seu nome que você crê. E agora você está duvidando. E está dando um passo que você não deveria estar dando. Então, a gente está chegando nessa história e a gente está adicionando um marco profético, assim como Snow fez. Ok? Então a gente coloca essa história dos 7 trovões. Por algum motivo, é extremamente importante ver esses 7 trovões na história da abertura da mensagem do Clamor da Meia-Noite. São 7 trovões que abrem o Clamor da Meia-Noite, a mensagem de Samuel Snow. Ok? Para a gente, o tempo do fim, e isso foi o que a gente começou ontem. Essa aula foi antes de ontem. E agora, a aula de ontem, a gente vai fazer uma revisão, que a gente quer falar um pouco mais desse marco profético que a gente adicionou na nossa história. Então, a gente tem o tempo do fim, que é a carta de Miller a Himes. Essa carta é o ponto de referência. É onde todo o restante vai ser concluído. Ela é a abertura do selo, ela é a abertura da mensagem, ela é o que dá o início ou o ponto de referência para Snow construir todo o seu entendimento, toda a sua mensagem do movimento do sétimo mês? Sexto mês? Sétimo mês. Então isso para a gente é o tempo do fim. É onde existe esse ponto de referência. Então, baseado nisso, isso é Miller, tá? Baseado nisso, Snow vai mandar uma carta no dia 16 de fevereiro. E nessa carta, ele vai demonstrar seu aumento de conhecimento. E o que ele mostra no seu aumento de conhecimento é que, baseado nessas profecias, ele entendeu que o que estava para acontecer, o que as pessoas estão esperando acontecer aqui, na verdade, eles vão ter que esperar até o período do outono. O que muda daqui para cá? A única coisa que muda é que foi publicada e se tornou acessível às pessoas. Essa é a única coisa que muda, ok? Isso se torna a mensagem que o mensageiro tinha, agora é dada para o povo, ok? Porque a mensagem em si é a mesma. Snow se baseia nas 69 semanas de Daniel 9 e faz sua predição relativa ao outono de 1844. A única coisa que ele faz é isso. 69 semanas. Ele não usa nenhum outro marco profético. Todo o seu estudo é baseado nessa estrutura. E a gente colocou isso em paralelo com essa linha de Miller. Então ele publica, e a mensagem aqui é a mesma. É essa mensagem. Ok? A gente também colocou um aspecto
interessante sobre esse marco profético. Qual foi? Sobre essa data. Quando o Snow faz seus estudos, para chegar à conclusão correta, ele precisa escolher entre o calendário certo e o calendário errado. Separar. Nessa história, quando a gente chega nessa história do desapontamento, se a gente for a Jeremias 15, vamos abrir a Jeremias 15. Verso 16. Quem está com o microfone? Alguém poderia? Até o verso 19. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e já não admite cura? Serias tu para mim como coisa mentirosa, como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei e estarás diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Ok. Então, Jeremias está passando pela mesma experiência que os mileritas. Quando ele acha as palavras, quando ele come o livrinho, ok? E tem o nome mudado. Uma vez que você come o livrinho, você entra em aliança com Deus. E a palavra é para ele como uma alegria, como um gozo. E o que acontece em seguida, e a gente colocou isso tudo no mesmo marco, o que acontece em seguida é que ele vai se separar, ele não vai se assentar com os zombadores. Essa é a segunda mensagem angélica. Ele se separa, ele não se assenta com os zombadores e nem se regozija nisso. Isso acontece por causa da mão, por causa da tua mão, me assentei solitário. Porque a mão do Senhor estava sobre o diagrama. Então, por causa da mão, ele vai passar por essa experiência de ser separado. E o verso 19. Perdão? Esse é águas inconstantes dos olhos, o que faz sentido? Águas inconstantes. Isso é um marco muito claro quando a gente está estudando esse símbolo do primeiro dia do primeiro mês. Porque a gente vai... Eu vou ser bem superficial no assunto, mas isso nos leva ao deserto, na rebelião de Massá e Meribá, ok? E as pessoas começam a contender. Então começa um debate aqui, e isso nos coloca exatamente nesse marco profético, onde existe uma discussão entre quem? Elias e os profetas de Baal, ok? Então isso é extremamente importante. Essas águas inconstantes. Nesse marco profético. Você quer adicionar alguma coisa a isso? Esse dos olhos dele é como alguém contínuo. Ok. Então no verso 19, existe uma informação extremamente importante para a gente. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás para mim, serás como minha boca.
Então existe uma obra a ser feita nessa história. E essa obra é a obra de separar o precioso do vil. É uma obra de separar verdade e erro. Então é isso que Samuel Snow precisa fazer aqui. Eu estou simplificando. Isso pode ser visto de uma forma muito mais detalhada, mas agora eu vou simplificar e trazer simplesmente para o aspecto dos calendários que precisam ser escolhidos. Então, Samuel Snow vai ter que escolher entre esses dois calendários, e ele escolhe o calendário caraíta, ok? Ele faz seus estudos baseados nesse calendário para chegar à conclusão correta. Então ele vai colocar uma predição antes da meia-noite, e que se a gente usar esse calendário, essa predição antes da meia-noite vai acontecer no dia 14 do primeiro mês. Isso é significante para a gente? Sim, porque no dia 14 do primeiro mês, na história de Cristo, a história que Samuel Snow estava usando para colocar essa história, para colocar essa estrutura em seu lugar, Cristo fez uma predição antes da meia-noite, no dia 14 do primeiro mês, ok? Então isso é importante para a gente. Mas a gente tem uma outra classe na história milerita que vai rejeitar essa predição antes da meia-noite. Ao passo que os verdadeiros discípulos estão recebendo ou tendo a ceia no momento correto, se você usar o calendário rabínico, se você usar a contagem rabínica, você vai chegar à conclusão de que a Páscoa era celebrada aqui atrás, no dia 3. Dia 3 de abril. Seria a Páscoa, o dia 14 do primeiro mês, na contagem rabínica. Foi quando foi publicada a carta. Mas ao passo que essa carta foi publicada, foi colocado um aviso de que essa informação não era aceita. Então havia uma rejeição aqui atrás, nessa Páscoa. Se você escolhe o calendário errado, você vai celebrar a Páscoa no dia errado. Então eu entendo dessa forma. E estou aberto para a gente conversar mais sobre isso. Mas a gente tem essa distinção desse grupo que rejeita o aviso do que vai acontecer. Ok? Então, a predição antes da meia-noite, que acontece no dia 14 do primeiro mês, isso se dá no dia 2 de maio, ela acontece 81 dias antes do dia 21 de julho, ok? Ou, se você quiser colocar dessa forma, são 2 meses e 20 dias antes desse dia. E ambos os símbolos são importantes para a gente, porque 81 é um símbolo que a gente encontra na meia-noite. Por quê? Eu quero que vocês respondam o motivo. Por que 81 é um símbolo importante à meia-noite? Os dias. Então, a gente tem, na meia-noite, o cumprimento de Ráfia. E na batalha de Ráfia, a gente identifica um rei que exalta seu coração e vai tentar entrar no santuário, certo? E a gente encontra isso, uma história paralela a isso, em 2 Crônicas 26, onde o rei, Uzias, vai tentar entrar no santuário. E quando ele tenta entrar no santuário, você tem Azarias, o sumo sacerdote, mais 80 homens tentando impedi-lo. Então o símbolo do 81 é importante para a gente, nesse contexto. Isso me confunde um pouco. Não teria que ser isso talvez depois da meia-noite? O que está depois? Isso. 81? Já que... Meia-noite. Claro, já que da batalha depois da batalha rápida, o coração do rei se exalta e quer entrar no templo, não? A gente não pode esquecer que a forma como a gente entende marcos proféticos, a gente costuma se aproximar e se afastar
dos Marcos. Então, se a gente olha o clamor da meia-noite de longe, ele é só o clamor da meia-noite. Mas quando a gente se aproxima, ele se torna meia-noite. E o clamor da meia-noite. Então, se a gente se aproximar da meia-noite, a gente vai ver que a meia-noite é composta de eventos. Ok? Então, parte desses eventos é esse rei se exaltando, indo perseguir os judeus, tentando fazer esse sacrifício nos lugares por onde ele havia conquistado. Então, a gente vai ver que meia-noite não acontece algo isolado. Ráfia contempla todo esse assunto, dessa perseguição, desse rei voltando para fazer o seu sacrifício. Então, a gente, quando estuda a profecia, a gente tem essa habilidade de olhar as coisas um pouco mais de longe ou um pouco mais de perto e ver o que de fato acontece. Então a gente tem também esse símbolo do 220, que desde 2005 mais ou menos, a gente começou a estudar no movimento. E 220 para a gente sempre foi um símbolo de restauração. Porque e a gente vai em João 2, 20, e a gente vê Cristo falando que em 3 dias ele vai destruir e restaurar o templo, ok? Então aqui é onde a gente vai ter essa restauração acontecendo também. Então todos esses símbolos são muito importantes para a gente. Agora, eu quero trazer alguns pensamentos importantes sobre essa data. Eu queria outro pincel, se alguém encontrar. Ele borra muito. Tá bom, obrigado. Cadê? A gente vai ler, porque a gente não leu ontem, parte do que foi publicado por Snow no dia 2 de maio. Vamos abrir o PDF das notas da Campal na Itália, em português, na página 82. Vamos ler a página 80, na página 80, o finalzinho, o último parágrafo da página 80. Depois de alguns meses, após o primeiro desapontamento, uma definição de tempo exposta por Snow à atenção de muitos, foi exposta por Snow à atenção de muitos mileritas. Já em fevereiro de 1844, com base no fato de que a 69ª semana de Daniel 9:27 terminou no outono de 27 depois de Cristo, ele considerou que o segundo advento ocorreria no outono de 1844. Então, o que esse historiador está falando é que em fevereiro ele já havia entendido essa estrutura aqui, baseada na 69ª semana, ok? Em maio de 1844, Snow calculou o fim dos 2.300 dias no outono de 1844, por causa da sua opinião de que a crucifixão ocorreu em meados da 70ª semana, da semana 70ª, na primavera de 31 depois de Cristo, e de que a semana 70ª terminou no outono de 34 depois de Cristo. Eu quero avançar. Foi em agosto de 1844 que Snow publicou o periódico The True Midnight Cry.
para o propósito específico de proclamar essa mensagem. Na sua exposição, Snow assumiu que o começo dos 2.300 dias e as 70 semanas tinham de ser datados desde a promulgação e execução do decreto de Daniel 9:25, na Judéia, e não desde o momento em que o decreto foi emitido pela primeira vez. O tempo de execução do decreto foi o seguinte. Vamos ler o próximo parágrafo, 11.1. Começando primeiro com um artigo escrito em 16 de fevereiro de 1843, eu acho que isso está errado, eu acho que é 44, e continuando progressivamente ao longo de 1844, Samuel Snow enfatizou o 7º mês judaico outonal, Tishri, como o verdadeiro fim dos períodos proféticos de 2.300 anos, com início datado no outono de 457 a.C. Já em maio de 1842, Snow escreveu. 44, Snow escreveu. A gente está na página 81, na citação 11.1. Então agora a gente vai pular para a citação 11.3, o último parágrafo da página 81. Acredito que esse argumento baseia-se em premissas corretas e ser perfeitamente correto. Qual é então a conclusão? Deve certamente ser esta, que como as 70 semanas terminaram no outono de 34 depois de Cristo, a parte restante dos 2.300 dias, isto é, 1810, sendo acrescentado, nos leva ao outono de 1844. Eu devia ter mais um texto aqui. Tudo bem. Seria o texto anterior. A gente pode comentar isso. Então, quando a gente olha para a estrutura dos 7 trovões de Snow, o que a gente vê é a mesma estrutura nesses 7 trovões da história milerita. A gente tem o tempo do fim, o aumento de conhecimento, a formalização, a mensagem daqui para aqui não tem mudança nenhuma. A gente tem esse desapontamento. E o que acontece aqui é uma clarificação da mensagem que tem aqui atrás. A gente de novo vê essa clarificação. Eu vou mostrar um pouco mais de detalhes daqui a pouco. Mas isso é a mesma estrutura que a gente colocou nessa linha de cima. A mensagem que estava totalmente concluída por esse tempo, aqui atrás. E chega, nesse momento, a gente vai ter a clarificação da mensagem. Qual é a clarificação nessa linha? A clarificação ao passo que aqui atrás Samuel Snow desenvolveu essa estrutura para explicar os períodos proféticos, quando você chega aqui, e a gente já disse mais cedo, Samuel Snow adiciona um marco na história profética. Você adicionou um marco na história profética. O vídeo ficou... Melhor esperar? Não é abelha, não. Então vamos voltar aqui. A diferença da história aqui atrás para a história aqui na frente é a adição de um marco profético. Ok? E aí, quando você adiciona esse marco profético, o que Samuel Snow vai fazer, na verdade, ao adicionar esse marco profético, ele vai colocar uma semana aqui, e colocar um marco profético no ano 34. E no ano 31.
Então veja que o assunto de adicionar marcos proféticos volta aqui, no fundamento da nossa igreja. Aqui atrás, a gente já adicionava marcos quando a gente queria ver, ou quando a gente estava quando a gente estava caminhando para o fechamento da porta da graça, a gente já tinha esse hábito de adicionar marcos proféticos. Então foi isso que ele fez. A gente adiciona marco profético por um propósito. Porque o conflito hoje, que acontece no movimento, é sobre quando é que o pecado, quando é que vai ser colocado fim ao pecado. Ok? Então o assunto é quando vai ser colocado fim ao pecado ou não. Então o que as pessoas vão fazer? Elas vão começar a colocar marcos proféticos, assim como o Snow fez. Assim como a gente fez. A gente colocou marcos proféticos para lidar com esse assunto do pecado. Vamos a Daniel 9. Vinte e quatro. Quem está com o microfone? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Ok. A diferença dessa história, a diferença dessa mensagem para essa mensagem é que essa mensagem clarifica essa. Quando a gente tem essa mensagem colocada em lugar aqui, ela é baseada em 69 semanas. Mas 70 semanas, e a gente adicionou esse marco da 79ª semana, que seria essa semana. Esse marco adicionado é para dar fim aos pecados. É para tratar desse assunto do pecado. Ok? Todo mundo consegue ver todo mundo consegue ver que o assunto do pecado é grande parte do problema hoje? Ok? Porque a gente hoje tem essa falsa ideia de que quando a gente chegar à meia-noite, aqui a gente tem tempo para lidar com o nosso pecado. Para lá. A gente está colocando isso aqui antes. Seus pecados têm que ser lidados aqui antes. Então a gente vai agora adicionar mais marcos. Deixa eu tirar isso. Preciso de espaço aqui. Então, esses dois outros marcos que a gente vai colocar aqui, isso tudo ainda está relacionado com o Snow. Quando a gente chega no dia 22 de junho, no dia 22 de junho, Samuel Snow vai escrever uma carta ou vai escrever um artigo que vai ser publicado no dia 27. E o que ele escreve nesse artigo
até onde a gente sabe, é a primeira explicação que os mileritas fazem para esse evento, para o desapontamento. Então a gente vai usar de novo um método. E o método diz que a gente, usando a contagem caraíta, a gente precisa identificar qual foi essa data no calendário caraíta. Isso é o 6º dia do 3º mês. Agora a gente tem que reconhecer a importância desse dia. Qual é a importância desse dia? Pentecostes, ok? Isso é matemática simples. Se a gente for a Levíticos 23, a gente tira essa data facilmente para o Pentecostes, ok? Então, para a gente, agora, a gente tem mais uma publicação de Snow importante. Isso foi feito no dia do Pentecostes. A gente vai precisar pensar sobre isso. E 3 dias antes da meia-noite, no dia 19, no dia 18 de julho, Snow vai publicar um artigo chamado Confirmando a Aliança. Então, isso tudo para a gente tem extrema importância, porque a gente sabe que antes da meia-noite a gente tem toda essa dinâmica de uma predição. A gente tem Judas se apostatando. E o que Judas vai fazer, ele vai terminar e vai confirmar, depois de dois passos, fazendo aliança com os judeus, ele vai confirmar o seu pacto com a morte. Os judeus mais uma vez, a última vez, ele vai confirmar seu pacto com a morte. Ao passo que Jesus está no Getsêmani, confirmando a aliança. Jesus está orando no Getsêmani. E ele pergunta 3 vezes. Ele diz 3 vezes ao Pai que se fosse possível que ele passasse o cálice de Jesus. E na última oração, na terceira, eu estou certo quando falar que são 3? Sim. Ok. Então, na terceira, o anjo Gabriel desce e confirma a aliança com Jesus. Ao mesmo instante que Judas está confirmando sua aliança com a morte. Ok? Então, a gente tem essa estrutura. Esse confirmar a aliança com a morte, a gente encontra isso num capítulo que é fundamental para a gente, que é Isaías 28. Eu não creio que a gente vai ter tempo de tratar um pouco de Isaías 28 no contexto do que a gente está estudando aqui. Mas a gente tem essas 2 outras publicações de Snow, esses 2 artigos de Snow, eles são importantes para a gente. E Pentecostes, para a gente também é algo importante. Embora eu não saiba quais são as aplicações, mas a gente pode pensar sobre isso juntos. Ok? Então, quanto tempo a gente tem? 30 minutos. Então, ficou claro para a gente como essa estrutura da predição antes da meia-noite como esses 7 trovões são representados e repetidos nessa história de Snow. Então a gente vai agora, nesses últimos minutos, fazer uma aplicação para o nosso tempo. Como isso se dá na nossa história, ok? Deixa isso aqui.
Quando é o tempo do fim? 1989. Ok? No tempo do fim, o mensageiro desse tempo vai ser o primeiro estudo usando os princípios de repetição da história. Combinação 3 e 1. Repetição de história. Já nesse ano, a gente tem as regras para nosso tempo sendo colocadas. Ok? Então, já nesse tempo, a gente tem o mensageiro usando aquilo que vai ser a base do que vai acontecer aqui para frente. Ok? Hã? Tá ruim? Vou colocar azul. Talvez eu use essa linha, né? A gente vai ter mais espaço. Vou usar essa linha aqui. Vou tirar esse... Não sei. Em 1989. Então, o próximo passo é esse aumento de conhecimento. Então, na nossa história, isso é 1991, 1992, onde o conhecimento de Daniel 11, 40, 45 já havia sido entendido. Daniel 11, 40, 45, 11, 40, 45 havia sido entendido bem aqui atrás, nesse tempo, ok? Eu só quero fazer um ponto antes da gente continuar isso, que é importante nessa história. Esse conhecimento ou essa predição que Samuel Snow faz sobre o fechamento da porta da graça é uma clarificação, é um refinamento de qual mensagem? Da mensagem de Miller, mas se a gente for escolher um verso da Bíblia para dizer sobre o que é esse assunto, qual que a gente escolheria? Daniel 8, verso 14, certo? É sobre o que já tinha sido entendido aqui atrás, bem aqui. Então, é um péssimo raciocínio se você voltar para a sua linha profética e dizer que a sua mensagem é a mensagem da clarificação ou a mensagem ou que o erro que o Senhor estava escondendo, que o Senhor colocou a mão sobre, é sobre 11 de setembro, sobre o juízo investigativo dos vivos. Porque se sua mensagem para essa predição sobre o que vai acontecer aqui não for baseada na mensagem que já estava aqui atrás estabelecida, você está aplicando errado a palavra de Deus. Porque aqui atrás, a mensagem para o nosso tempo foi Daniel 11, 40 e 45. E é essa mensagem que vai ser clarificada. Não é sobre o julgamento investigativo dos vivos que a gente tem aqui para frente. Mas é sobre Daniel 11, 40 a 45. A clarificação que chega aqui vai ser tal como foi para a história de Miller. Para Miller foi Daniel 8, 14. Para a gente é Daniel 11, 40 e 45. A predição antes da meia-noite é baseado nessa mensagem aqui atrás, ok? Eu queria deixar isso claro para que esse estudo, que a gente não deixe de fazer esse ponto nesse estudo. Qual é o próximo passo que a gente vai ter na nossa história? Formalização da mensagem. O assunto estudado aqui é formalizado nessa história. Oi?
A revista é publicada. A revista foi publicada. Então, a gente... A propósito, eu não sei se isso, alguns de vocês já devem saber, não sei se a gente já conversou todos, mas isso não foi nada oficial que esteja no domínio público. Quando essa revista foi publicada, a forma como ela foi publicada era que o mensageiro ele trabalhava para um ministério e que foi pedido que uma vez por mês fosse publicada uma parte do estudo de Daniel 11, 40 e 45. Então, durante 11 meses, e eu formatado para essa revista, durante esse ano todo, a gente tem uma edição, ou um artigo por mês, que no final vai compor a revista O Tempo do Fim. Hã? Perdão? Mas o que eu quero trazer para vocês como uma informação que é de extrema significância é de que existia uma pessoa que editava e fazia capa. E as capas desses artigos eram notícias de jornais ou de revistas. Então ele recortava algumas capas de jornais e colocava nas capas dos artigos. Então, quando ele foi formatar a edição final, que se tornaria uma revista só, ele escolheu esses pequenos recortes. E quando você olha a capa que ele escolheu naquele tempo, você tem vários pequenos recortes que formavam a capa. E aqui, bem em cima, tinha um recorte que estava escrito O Tempo do Fim. Isso ficou grande e não foi propósito de ninguém ter colocado o nome da revista do Tempo do Fim. O que aconteceu foi que as pessoas começaram a ver esse recorte, esse grande nome, O Tempo do Fim na revista, e as pessoas deram o nome para a revista do Tempo do Fim. E mais tarde isso se tornou significante, porque isso era o conhecimento sobre, de fato, o tempo do fim para a nossa geração. Então, realmente, voltem para essa história, para esse caminho. Passem revista sobre essa história. Vocês vão ver quão maravilhoso foi Deus e nos conduzir até o momento que estamos hoje. Ok? Deus conduziu cada detalhe da história que estamos vivendo. Ele nos deu evidências suficientes para que quando a gente chegar diante da mesa que Ele está preparando para a gente, aqui, que a gente não possa ser aqueles que vai se levantar da mesa. A gente tem um firme fundamento e a gente pode confiar nessa história, que aquele que começou a boa obra vai terminar. A gente está chegando às margens de Canaã. Não olhe para trás e negue toda essa história. É óbvio que às margens de Canaã, Satanás vai trabalhar para nos impedir de terminar. E a forma como ele vai fazer isso é por rebelião. Ele é especialista em se rebelar. Ele começa a colocar dúvida. E logo em seguida essa dúvida vai se tornar em rebelião. Então, é isso que está acontecendo hoje. Rebelião. Ok? O próximo passo na linha de reforma é o fortalecimento da mensagem. E a gente tem 11 de setembro. Então a gente tem 11 de setembro. Isso vai nos conduzir para o clamor da meia-noite e a meia-noite.
por fim, para o nosso fechamento da Porta da Graça dos Adventistas. Mas antes da meia-noite, a gente tem o que a gente chama da predição. Antes da meia-noite. A gente está vivendo, não na predição, a gente está discutindo, mas o que a gente está vivendo nesse período antes da meia-noite, ou nesse ponto antes da meia-noite. Eu não sei bem como chamar, mas de fato que existe uma predição antes da meia-noite. E a gente tá, nosso propósito é entender essa predição antes da meia-noite, mas a gente está realmente vivendo nesse período antes da meia-noite. E para mim, eu quero trazer um outro pensamento, que é a forma... Porque hoje existe essa sugestão, uma forte sugestão, que a gente está levando bem a sério, de que as virgens, elas precisam estar prontas quando? Antes do pôr do sol, antes de ir dormir. Ok? Porque quando você for dormir, como você vai acordar? Da mesma forma. Dormir pra gente representa a morte. Então, quando você morre, seu caráter permanece. E quando você acorda, seu destino já foi selado. Ok? Então, aqui, antes de dormir, é que as virgens vão passar por essa experiência de andarem por fé e não à vista, não vendo. Lembre-se, os pioneiros vieram para essa história. Eles tinham esses diagramas onde eles podiam ver. Eles caminharam vendo. Mas nesse período eles tiveram que caminhar pela fé. Escuro, total desapontamento. Eles não tinham ponto de referência mais. Isso é sério. Qual é o seu ponto de referência hoje? Eu não sei. Mas Deus vai tirar o seu ponto de referência. Você vai entrar em total perplexidade nessa história. E bem aqui atrás, antes da meia-noite, você vai passar por essa experiência. Provavelmente lágrimas, eu não sei, as histórias do passado nos mostram que os discípulos choravam amargamente. Tinha sido tirado tudo, toda a fé que eles depositaram em Cristo. Agora Cristo foi retirado deles. Eles tiveram que passar por esse vale da sombra da morte. Eles começaram essa história aqui atrás, onde eles tinham escuridão espiritual, eles tinham falta de alimento espiritual que havia sido tirado deles. E quando chega aqui, no tempo do fim, eles têm um pastor, ok? Então, eles podem cantar, e essa experiência eles vão cantar os Salmos 23. Eu vou dar uma pequena explicação do Salmos 23, que tem sido estudado por nós hoje, para esse movimento, e tem sido importante para entender essas verdades. Então, o tempo do fim. Antes de fazer isso, quando eu olho para essas linhas, eu não consigo só pensar em uma linha, na linha milerita. Então esqueça que isso é história milerita. Porque isso pode ser história milerita, pode ser a história de Cristo, pode ser a sua história. Ok? Isso pode ser qualquer história que se enquadre, que se encaixe no Evangelho Eterno. Então, o povo, os discípulos, que vão ser tirados toda a esperança nessa história, eles estão em trevas, eles sentem falta de comida aqui. Mas eles começam a cantar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, a partir daqui, essas ovelhas começam a ser alimentadas, ok? Elas têm pastos verdejantes. E pasto é comida. É a mensagem que é dada para elas aqui. Então, alguém pode abrir para me ajudar? Salmos 23. Esses pastos é onde a ovelha está se alimentando. Ela está tendo todo o cuidado do pastor. E qual é a posição da ovelha? Ela está deitada. Então, quando você está nessa história aqui, você está deitado.
Ok? A situação aqui é muito favorável. Mas existe um momento onde essa ovelha vai receber água. Ela vai ser guiada por águas. Como que você vai passar pelas águas? Você precisa se levantar e se mover. Então, a gente sabe que aqui, na história milerita, é onde a história deixa de ser a história do reformador, de um homem, e passa a ser a história de um movimento. Então, a gente vê no Salmos 23 o movimento que começa quando a ovelha recebe água, ok? E aqui, na história milerita, a gente tem essas águas marcadas, ok? Porque vem um anjo e desce, e esse anjo está vestido de nuvem, mas sua cabeça tem o quê? O arco celeste. Agora, se você tem nuvem, você tem um arco celeste, você tem o sol e tem nuvem, o que você precisa ter também? Água. Porque você não pode ter um arco celeste, que é um arco-íris, sem ter chuva, sem ter água, ok? Então, ele vai ser guiado por essas águas tranquilas, desse ponto em diante. Essa é a experiência de todos nós, de todas as gerações, de séculos em séculos. Então, vai passar por essas águas tranquilas e vai ser guiado. E essa palavra guiado é uma referência a quando Deus guia Jesus pelo deserto e ele vai testar. Quando Deus está te guiando, ele vai te colocar num teste que começa nesse instante. Você vai ser testado. Deus guiou o povo no deserto por 40 anos. Ele estava testando, durante 10 vezes o povo foi testado nesses 40 anos. Então, quando você está sendo guiado, Deus está te guiando. Ele está te guiando por um teste, ok? Refrigera a minha alma, porque nesse momento onde existe essa obra de restauração e de refrigério, ok? Estou dando um resumo bem básico, sem ler nada para vocês, mas é a estrutura que a gente encontra no Salmos 23, que tem adicionado grande luz a isso aqui, que a gente começou a entender há uns 2 meses, ok? Exato, o refrigério, que começa com a chuva. Refrigera a minha alma. E guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ok? Porque a gente falou hoje que o segundo passo é o passo da justiça. Então agora você tem essa adição desse marco profético, onde você vai andar pela fé, pela justiça. Ser guiado nesse momento, em águas tranquilas. Mas nesse momento, você vai ser guiado e você vai andar sem ver, mas por fé. São 2 momentos onde você vai ser guiado. Por águas tranquilas e pela vereda da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então é essa experiência que acontece aqui. É a experiência de quando você entra no vale da sombra da morte e você não teme, porque Cristo está com você. Agora lembre-se, a gente começou a falar do Salmos 23, porque nesse momento é quando os discípulos perderam tudo que eles tinham, todo ponto, lembrem, o ponto de referência deles foi tirado. Estavam em completa perplexidade nessa história. Eles vão voltar no caminho para Emaús. Eles estão chorando. O desapontamento. Primeiro dia do primeiro mês. Então os discípulos estão chorando. Esses homens confiavam toda a sua vida no que eles depositaram toda a sua vida em Cristo. E Cristo foi tirado deles. Eles eram obreiros de Cristo. A irmã Ed fala que eles eram ministros em tempo integral de Cristo. E agora eles estão chorando. Nesse caminho de volta, eles tropeçam. Está tudo escuro para eles. E do lado deles, Cristo está acompanhando, mesmo que eles não entendam.
Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. A gente vai entrar nessa experiência, onde a gente não vê nada, mas Cristo vai estar conosco. Prepara uma mesa. Prepara uma mesa. E nessa história aqui, a gente sabe que a mesa é quando Cristo, ou quando Deus remove a mão do diagrama diante dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Essa é a história onde existe esse processo, onde a igreja triunfante é ungida. E o cálice transborda. Eu não sei bem como aplicar, mas eu acho que isso é o Pentecostes. Hã? A chuva sem medida. Chuva sem medida, exato. Pentecostes que acontece aqui. Então, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. De forma bem simples, aqui é onde a porta se fecha e você entrou ou não na casa do Senhor. Quando você entrou, você vai habitar na casa do Senhor por todos os dias da sua vida. O estudo é muito mais amplo, ok? O assunto de Salmos 23 é muito mais amplo, mas eu quero só dar, antes do trimestre acabar, um ponto de referência do que está acontecendo hoje, em termos de Deus abrir verdades para nós, ok? E espero que tenha, pelo menos, aguçado a curiosidade de vocês de estudarem mais esse assunto, ok? Eu queria ter feito outro ponto, na verdade. O ponto final que eu quero fazer é que a pergunta que você vai fazer para mim é: como que eu vou ser colocado para dormir em referência a 19 de abril? Se 19 de abril para mim é 11 de setembro, isso aconteceu lá atrás. O que você está trazendo para mim é que esse marco representa o momento onde eu vou entrar em total perplexidade. E por que isso não é 11 de setembro? Isso já deveria ter acontecido. Essa é a resposta que eu tenho para mim. E eu acho que funciona. Essa é a nossa linha. Essa é a linha milerita. Você pode ver essa linha como um todo. Isso é 11 de setembro. Mas quando você vai para a história da clarificação da mensagem, você pega essa história aqui e coloca ela aqui embaixo. No dia 19 de abril, volta para essa história da clarificação da mensagem, que começou aqui. Então, por algum motivo, eu acredito que é racional o suficiente você pegar a história da clarificação da mensagem e ter de novo esse marco aqui. Então a gente pode discutir se isso é 11 de setembro, que eu não acho que seja, ou se isso é de fato a mesma experiência que foi passada aqui no 11 de setembro. Quando você passa na história da clarificação da mensagem, você vai ver ela de novo, em outra maneira. Então, não é sobre pegar a experiência de 11 de setembro e colocar no futuro, porque isso é o que as pessoas estão fazendo hoje. Esse é o problema hoje no movimento. As pessoas estão pegando essa experiência e colocando aqui. A gente não está fazendo isso. A gente está entrando na história da clarificação da mensagem e vendo como essa experiência está repetida na história da clarificação da mensagem. Não sei se é confuso esse pensamento. Para mim, eu achei que era bem claro. Essa história é a história milerita. Isso é 19 de abril. Para a gente, isso é 11 de setembro. Essa história é a história da clarificação da mensagem. Essa história é a história que a gente acabou de entrar. A história da clarificação da mensagem que a gente acabou de entrar tem o início
e um fim comparado com essa história toda. Então, a gente entra por essa experiência. E o dia 19 de abril, para a gente, se a gente fosse chamar isso de 11 de setembro, isso teria ficado lá atrás. Mas não. Agora a gente está nessa história da clarificação da mensagem e o dia 19 de abril é um marco importante na clarificação da mensagem. E ele não é 11 de setembro. ¿Qué sería en la línea de no 11 de septiembre? 11 de setembro? Eu acho que não tem. ¿Qué sería, Eu posso estar errado. o sea, qué sería o tempo do fim agora aí No nosso tempo, na clarificação? é o que a gente está tentando entender. Eu já vi uma sugestão de que... Porque, lembrem, dia 19 de... acabou meu tempo. No dia 19 de maio, qual estação do ano é essa? Verão. Certo? Sim, só falando de que é 27 de maio, não é 19. 17 de maio. Verão. Então, no verão, Miller dá o ponto de referência que vai começar o quê? Essa história. O entendimento da Câmara Grande. No verão do ano passado, o mensageiro desse tempo subiu em púlpito e pela primeira vez trouxe Rússia de volta, ou deu alguma... Fez um sermão sobre, e falou de Rússia nesse sermão, nesse tempo, no verão do ano passado. Então, O primavera é março, né? Você tá falando aqui em que lugar? No norte. Os 3 meses de janeiro, fevereiro e março. Abril, maio e junho. Tudo bem. Então, não foi verão. Mas aqui atrás... Então, mas o paralelo continua. Miller dá o seu ponto de referência para a história continuar aqui. E no verão do ano passado, eu não lembro se foi verão, eu não lembro quando foi. Não, no verão. No verão do ano passado, a gente tem um mensageiro falando da Rússia, trazendo Rússia de volta para o contexto profético. E o que começa a acontecer com o movimento e com as notícias é que a Rússia passa a entrar em evidência. Lembrem, 1 Reis 17:1 diz que não vai haver profecia senão de acordo com a palavra do profeta, ok? Não vai haver chuva senão de acordo com a palavra do profeta. Então, quando o mensageiro fala de acordo com a palavra de Deus, as coisas vão começar a acontecer. Então, pode ser que essa sugestão seja válida, de que no verão do ano passado você pode estar marcando o tempo do fim para a gente, entende? Então, a gente começa a caminhar e a gente está em algum lugar aqui. Talvez dezembro, e eu acho que não, ou pode ser dezembro do ano passado, quando a mensagem foi publicamente apresentada na Holanda, você tem esse grupo que coloca um aviso dizendo eu não concordo. Então, mas eu não quero ser dogmático em nada disso, porque eu não entendo bem essa história da clarificação no nosso tempo. Minha dúvida era que esse tempo do fim não arranca especificamente em 1989. Para mim, não. Claro, eu não entendia porque você falava que no verão de setembro se estava alinhado isso. Assim, eu acho que a gente pode ver dessa forma. Mas, como eu disse, eu não quero ser dogmático nisso. Alguém tem alguma dúvida? Muitas? Então não pergunte. Alguém tem algum comentário ou algo que possa adicionar? Nessa última visão que você teve sobre essa linha de baixo, faz muito mais sentido onde colocamos essa 11
de setembro, nessa linha de baixo, encaixado na meia-noite, onde lá no último final de semana profético você disse que à meia-noite nós teríamos um desapontamento. Ficou mais claro com essa última explicação que você deu, onde no verão do ano passado pode ter começado no tempo do fim, nessa linha de Samuel Snow. Mas Eu disse que aqui tem um desapontamento. no de cima, isso, você tinha dito em uma linha que à meia-noite a gente vai ter um desapontamento, mas fazendo esse paralelo, tipo um fractal, onde no primeiro dia do primeiro mês de baixo, que é representado como o 11 de setembro, nessa linha encaixa à meia-noite para que haja esse desapontamento, mas é uma coisa a se estudar mais também. Conseguiu entender? Eu não lembro de colocar desapontamento aqui não, mas se eu disse, eu preciso ver o que eu falei. Não lembro. Acho que o Cabo, ele coloca 19 de abril como 11 de setembro. 3 de abril com conversação, 17 de A gente também. Esses marcos São são alinhados. paralelos. Mas não era isso que você estava discutindo comigo, não? Você achou que era... Eu entendi. O sea, se alinean, pero no quiere decir que sean en ese punto. São 7 trovões, eles precisam ser o mesmo lá. Sim, era isso. Então. Os 7 trovões precisam ser 7 trovões. Precisam ser o mesmo mar. Isso aqui tem que ser 1989, 1798 e 17 de maio de 1843. Precisa ser. Ok? Mas é 17 de maio. Isso aqui precisa ser todas essas datas, mas precisa ser 16 de fevereiro também. Ok? Então, está extremamente de acordo com o que o Tavo está explicando. Ok? Mas, de novo, a gente está tentando entender esses assuntos, ok? Vamos orar? Jordão, você ora pra gente? Pega o microfone. Senhor Deus, bondoso Pai, muito obrigado por esse estudo que acabamos de ter. Pedimos que o Senhor possa continuar nos guiando nesse entendimento com relação ao momento que estamos vivendo, que através do seu Santo Espírito o Senhor possa nos clarificar com relação a esses marcos, para que possamos estar preparados e levar essa mensagem aos outros. Pedimos que esteja também conosco durante esse dia, nos livre de todo mal e entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Pedimos que nos conceda tempo para nos prepararmos devidamente, para que não possamos ser pegos desprevenidos. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.